Seja muito bem-vindo a essa série que vai levar você do zero até a entrega da sua obra, passando por todo o processo de projeto e de execução da sua obra. Então, se você está a fim de aprender como é que você começa do primeiro passo até o último documento, que vai fazer com que você entregue a sua obra para o seu cliente com excelência, fica aqui comigo que hoje a gente vai bater um papo sobre programa de necessidades. Esse é o vídeo de hoje e depois da vinheta a gente bate esse papo. Vamos lá, pessoal! Hoje vamos falar aqui sobre programa de necessidades. É um dos documentos mais importantes para o início no nosso processo de projeto, certo? Então, depois que você fez o seu cronograma, o seu planejamento está todo pronto, esse é o primeiro documento oficial e técnico que você vai tirar, que você vai confeccionar e vai fazer o seu cliente assinar, tá bom? Ele não é só um documento que você vai criar ele, vai preencher ele com algumas informações. Ele, na verdade, é um processo que envolve uma entrevista com o seu cliente, onde nessa entrevista você vai ter a possibilidade de extrair dessa conversa com ele todas as necessidades e todos os desejos que ele pode ter para aquele projeto que você está confeccionando. Então, a primeira coisa que é importante você entender é que antes dessa entrevista você tem que estar preparado para poder ir para ela. Então, você tem que ter esse documento padrão. E aí, como a maioria dos documentos dentro do processo de gestão, você vai fazer ele só uma vez. Ou seja, depois dele pronto, você simplesmente pega ele, muda o cabeçalho e vai para o próximo cliente, para o próximo projeto e utiliza o mesmo documento. Então é um esforço único. Vale muito a pena porque quanto mais completo for esse documento, mais fácil vai ser você ter sucesso nessa etapa do seu projeto, tá? Por que esse documento tem que ser muito completo? Eu, por muito tempo, fiz a minha entrevista de programa de necessidades pura e simplesmente indo lá bater um papo com o meu cliente. E não é bem assim que as coisas funcionam. Porque se você não fizer as perguntas certas, você não vai ter as respostas certas. E muitas vezes as respostas certas são aquelas que vão garantir que você não vai ter dores de cabeça lá na frente e nem que você vai ter que ficar mudando o seu projeto muitas vezes. Agora, como é que eu percebi que eu tinha um programa de necessidades falho ou que as coisas que estavam acontecendo comigo eram um problema das perguntas que eu não fazia direito? Eu tive um cliente uma vez que, na verdade, eram 3 clientes ao mesmo tempo. Era uma família. Era o pai e seus 2 filhos. Então, eram 3 apartamentos enormes, um de 450 metros e 2 de 300, que eram no mesmo prédio. Então, era a cobertura do prédio 450 e os 2 abaixo, 300 cada um. E a gente fez um pacote ali, né? Eles já me contrataram com essa intenção, olha, são 3 apartamentos, vamos fazer um precinho mais camarada e tal, você vai conseguir realizar essas obras tudo no mesmo lugar, otimiza deslocamento, otimiza um monte de coisas e realmente otimiza, né? Só que nesse momento, quando a gente começou, primeiro eu tive que fazer 3 entrevistas, porque cada apartamento era de uma pessoa, de um casal inclusive, os filhos eram casados, e aí eu tinha que ver as necessidades de cada um, né? Tinha muitas coisas que eles queriam parecidas, eles conviviam muito, trabalhavam junto, um negócio familiar, então eram pessoas bem parecidas umas com as outras. Mas tem os cônjuges, né? E aí um não tinha filho, outro não tinha filho, enfim, tem todas essas necessidades diferentes e eu tive que fazer entrevistas separadas. Só que acontece, eu fiz uma entrevista muito superficial, eu fui lá, o que você quer, como é que você quer? Ah, você tem filho, então tem que ter um quarto pro filho. Ah, você quer ter um filho lá na frente, então vamos deixar um quarto reservado. E vamos trabalhando nessas necessidades, que são aquelas bem básicas, bem superficiais, e eu não me aprofundei em várias coisas que eu vou mostrar para vocês aqui. O que aconteceu? Eu passei todo o projeto e todo o processo de obra mudando e acrescentando coisas. Porque eles iam conversando entre eles e aí um via não sei o que, não, eu vi isso aqui, vamos colocar, vamos, aí todo mundo queria colocar. Eu vi mais não sei o que de tecnologia que lançou um produto novo, vamos colocar, todo mundo quer colocar. E aí eu não parava, eu não conseguia avançar com a minha obra, porque cada vez que eu dava um passo para frente eu tinha que dar 2 para trás. Porque justamente sem um programa de necessidades bem feito, você não consegue dar esse primeiro passo certeiro. Você não faz um projeto que vai ser realizado à risca lá na frente. Quer dizer que não vai mudar nada na obra porque eu tenho um ótimo programa de necessidades? Não quer dizer, não existe garantia disso. Mas eu te garanto que se você tivesse 50 mudanças durante a obra, com um bom programa de necessidades você vai ter 5. Então a gente consegue reduzir em 90% os nossos problemas quando a gente dá esse primeiro passo certeiro, tá bom? Então essa entrevista do programa de necessidades não é pura e simplesmente ir lá e conversar com o seu cliente. O que você gostaria? Como é que você gostaria que ficasse a sua casa, seu escritório?
ou se de repente for um prédio, né? Qual que é o programa de necessidades desse prédio? Não é simplesmente quantos andares ele vai ter, baseado na legislação a gente pode construir tanto, então quantas salas por andar a gente vai ter ou quantos apartamentos por andar a gente vai ter. A gente tem que perguntar coisas muito mais minuciosas para que a gente possa ter um documento com qualidade, um documento que vai garantir que a gente vai acertar na primeira o nosso estudo preliminar. Quanto mais informações e quanto mais qualificadas forem essas informações nesse início, menos você vai ter de retrabalho lá na frente, menos você vai ter que ficar indo e voltando com o seu estudo preliminar porque você não acerta na mosca e o seu cliente, quando você apresenta ele, não olha e fala assim, é isso que eu preciso. O cliente não aprova, o cliente não sabe o que ele quer, o cliente não me passa as informações. Será que você está fazendo as perguntas certas? Será que você está realmente transferindo para o seu cliente toda a importância desse documento e o quanto ele tem que se preparar para poder te responder todas essas perguntas? Pensa nisso e aqui e agora eu vou te mostrar mais ou menos um line-up, assim, um geralzão de como que você tem que ter esse programa de necessidades, quais são as perguntas mais pertinentes, mais importantes, que vão não só fazer com que você acerte o seu estudo preliminar, mas também vão evitar que lá no executivo ou lá na execução da obra você tenha problemas do tipo, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo, porque eu não tinha pensado nisso, eu não tinha pensado naquilo. Então vamos lá, eu fiz as minhas anotações aqui, eu vou compartilhando elas com você. Como todos os documentos, você tem que ter um cabeçalho, então coloque lá o número do projeto, o nome do projeto, o nome do cliente, o endereço, todas as informações que um cabeçalho tem que conter, tá? É importante que você pegue aquele objeto, que é a primeira linha ali após o cabeçalho do seu contrato, e repita ele no programa de necessidades. Ou seja, nós estamos falando de uma sala comercial de tantos metros quadrados no endereço tal. Nós estamos falando de uma residência de tantos metros quadrados no endereço tal. Nós estamos falando de uma construção de um prédio de 4 andares com tantos metros quadrados no endereço tal. Coloque esse objeto, porque aquilo já vai ser uma informação básica que é a primeira que vai constar no seu programa de necessidades, tá? E aí, o que tem? No começo, eu gosto de colocar o quê? Uma orientação para o cliente. Então eu digo para que serve aquele documento. Lembra que eu falei que é muito importante que a gente consiga transferir para o nosso cliente a importância dessa reunião? Porque muitas vezes o cliente, principalmente porque está no começo do processo, ele não dá tanta importância. Ele vai dar importância quando ele vê que o tempo dele está acabando e que ele vai começar a pensar, esqueci de falar aquilo, nossa, eu preciso passar isso para o Fernando porque ele está terminando o projeto e se eu não passar agora eu vou ter problemas lá na obra. Quando ele chega nesse momento, eu já estou lá no executivo, então assim, eu já fiz tanta coisa que eu vou ter que retrabalhar tudo. Por quê? Porque eu não transferi para ele a importância daquele documento. Eu não preparei o ambiente, o terreno com o meu cliente e falei assim, olha, este momento aqui é crucial para que o seu projeto dê certo. Este momento aqui eu preciso que você pare tudo o que você está pensando. Eu preciso que você, 2 horas antes da gente começar essa reunião, você sente com o seu sócio, você sente com a sua esposa, com o seu marido, com quem quer que tome decisões dentro desse projeto e comece a rabiscar o que vocês querem. Eu preciso disso. E na hora da reunião a gente vai ficar aqui 4 ou 5 horas conversando e eu quero que vocês me entreguem tudo o que vocês realmente querem. Quer dizer que o cara vai conseguir pensar em tudo isso de uma vez só? Não. Mas quanto mais você extrair, quanto mais você fizer as perguntas certas, mais fácil vai ser dele te responder. E aqui a gente vai falar exatamente disso. Aqui embaixo, depois que você fez esse texto pura e simplesmente é o quê? Olha, cliente, esse documento aqui é muito importante. Através desse documento eu vou desenvolver todo o meu trabalho. Neste documento tem que constar todos os seus sonhos, as suas vontades, as suas necessidades, as necessidades do seu pessoal, da sua empresa, enfim, dos seus filhos. Inclusive, falando em filhos, se for um residencial, os filhos têm que participar, porque por menor que eles sejam, eles têm vontades, e essas vontades têm que ser consideradas. Então você vai fazer um parágrafo dizendo a importância desse documento para o processo, para que seu cliente fique ciente disso, tá? Depois disso, o primeiro item do programa de necessidades, e aí agora eu vou passar isso bem rápido, porque senão a gente vai ficar muito maçante aqui nesse vídeo, é o seguinte, você vai fazer um esboço geral do seu projeto. O que você vai fazer? Você vai desenhar na sua cabeça, né, na imaginação,
como é que vai ser a composição de ambientes deste projeto. Tentar descobrir se é um escritório, por exemplo, quantas salas de reunião são, quem são os funcionários, diretores, gerentes que precisam de sala exclusiva, o resto vai ser open space, não vai? Quantos banheiros vão ter? Vai ter copa, vai ter cozinha, vai ter área de serviço? Como é que vai ser isso? Você vai listar, como se você listasse os ambientes todos. Se for uma residência, quantas salas? É sala de jantar, sala de lareira, sala de jogos, sala de TV, quantos quartos, quantos banheiros, quantas suítes, garagem para quantos carros, vai ter área de lazer lá fora, vai ter churrasqueira, como é que é, tem banheiro de empregada, não tem piscina, não tem tobogã, não tem. Contanto que você consiga listar todos os ambientes que você vai ter nesse projeto. Então, com isso listado, você começa a fazer as perguntas certas para o seu cliente. Então assim, rotina. Qual que é a rotina da família? O que vocês fazem? Todo mundo fica em casa, não fica em casa, todo mundo sai de manhã, fica o dia inteiro fora, só volta à noite. Então a casa, durante a semana, ela é muito mais habitada à noite do que de dia. Não, uma parte da família fica, uma parte da família sai. Você tem que descobrir essas coisas rotineiras da pessoa, tá? Isso vai te auxiliar a desenvolver os espaços depois. Se for um escritório, como é que é a rotina? Não, o horário de trabalho é certinho, as pessoas chegam no mesmo horário, saem no mesmo horário. Não, o pessoal aqui fica até tarde, faz hora extra pra caramba. Não tem horário, nós temos turnos diferentes, tem gente que trabalha à noite, tem gente que trabalha de dia. Tudo isso vai influenciar no seu projeto depois. No caso de uma família, quais são os hobbies? Quais são os passatempos? Tem algum passatempo que necessita de uma infraestrutura especial? Tem algum passatempo que necessita de um espaço específico? De repente tem um moleque lá que toca bateria. E aí você precisa fazer um quarto, um estúdio ali isolado acusticamente para a pessoa tocar bateria. Algumas dessas coisas elas vão sair naturalmente do cliente, só que algumas não vão. Então, para que você garanta que você tenha tudo, você pergunta tudo, certo? Os membros da família, alguém possui algum tipo de coleção? Coleciono lata, coleciono miniatura, coleciono... Não importa, de repente você vai precisar de algum ambiente só para isso. As pessoas gostam de música, de repente no escritório, você está fazendo um escritório, está fazendo um prédio comercial. Não, nós vamos ter som ambiente aqui, não vamos ter som ambiente, vamos investir nisso. Isso aí precisa de infraestrutura. Se o cara decidir fazer isso lá na obra, tá tudo pronto, tem que sair quebrando tudo de novo, você vai ter atraso, e aí uma coisa começa a virar consequência da outra. Espaço para livros, artes, gosta de artes, não gosta de esculturas, gosta de quadros, esse tipo de coisa, isso vale para empresas também. Parte de TV, né? Olha, vocês gostam muito de assistir TV, é um negócio que faz parte da rotina de vocês? Ou seja, vamos criar um home theater muito legal, vamos integrar um som ambiente ao home theater no 5.1, 7.1, alguma infraestrutura assim. De repente, dentro da empresa, a pessoa gosta de ter no escritório inteiro aquele som ambiente para que as pessoas se sintam melhores trabalhando. Tudo isso vai influenciar no seu projeto, você vai ter que criar infraestrutura para isso. No caso de uma casa, se as pessoas gostam de receber, quem gosta de receber, a pessoa, ela quer espaço para receber. Ela vai querer a churrasqueira dela maior. Se ela gosta de cozinhar, ela vai querer uma cozinha com mais equipamentos, com mais espaço para você colocar equipamentos em cima das bancadas. De repente aquelas panelas elétricas, todos aqueles equipamentos elétricos. Você precisa de infraestrutura elétrica para isso. Uma vez eu tive uma cliente que ela não tinha fogão na casa dela. Não tinha, ela não cozinhava no fogão. Ela só usava equipamentos elétricos, não tinha nem ponto de gás na cozinha. Então era assim, era só aquelas air fryer, panela de pressão elétrica, era tudo. E aí, se a gente não soubesse disso, a gente não tinha criado uma infraestrutura tão grande elétrica para ela. E ela ia ter problema. Ela começar a ligar 3, 4 panelas ao mesmo tempo e ia cair o quadro. Então olha que informação besta que você não tem no começo, que você pode ter um problemão lá na frente. Imagina chegar na hora da obra lá, a pessoa entra, começa a usar a casa dela e cai energia toda hora, O que você vai fazer? Vai lá, arrancar cabo, aumentar aumentar a entrada. Eu tive um outro cliente que era uma casa bem antiga, que a gente teve que mudar o projeto na Eletropaulo para ter uma entrada melhor. Porque a casa era muito antiga, entrava muito pouca energia, tivemos que trocar o poste de entrada para poder ele ter uma demanda maior de energia para poder suprir as novas necessidades daquela residência. Você entende? Tudo isso no começo fica fácil de resolver, lá na frente fica muito difícil de resolver. Vai entrar algumas coisas de acabamentos que é importante saber, já começar a tentar extrair do cliente as cores preferidas, se for uma empresa, tentar trabalhar com as cores do logotipo da empresa. Os acabamentos, gosta de coisas mais rústicas, mais polidas, mais claras, mais escuras. Enfim, descobrir esses estilos de acabamento, eles são um item importante para que você também desenvolva o seu projeto. Você pode pedir referências. Então, olha, me traz agora, você tem uma semana para me passar referências, ou tem 2, 3 dias, um final de semana, para me mandar fotos de tudo que você gosta, porque em cima disso eu vou conseguir extrair qual é o seu estilo para poder trabalhar nele, né? A questão de plantas, gosta de plantas, não gosta de plantas?
Então tem que ter infraestrutura para as plantas. Eu gosto de jardim vertical, mas tem que ter lá toda a tubulação, vai ter que ter um sistema de irrigação, tudo isso tem que ser pensado antes, tá? A questão de segurança, olha, como é que vai ser a segurança da empresa? Vai ter câmera, vai ter alarme, vai ter algum sistema de segurança particular, né? Ou seja, vai ter um alarme conectado com uma central de segurança de alguma empresa. Tem alguns alarmes que são conectados em delegacias de polícia. Então, qual que é o sistema que nós vamos usar de segurança na empresa? Tudo isso é importante você saber também. Você vai ter que criar infraestrutura para isso, né? Vai anotando aí, hein, gente? Pega um papel e caneta aí, vai anotando, dá a volta lá no vídeo e vai anotando. Se for uma casa, tem pet, não tem pet? Ou seja, eu tenho um cachorro, tenho um gato. Isso daí influencia em tudo. Como é que você vai fazer se você não souber disso? De repente precisa de um canto para ele, ou se é mais de um, precisa de mais espaços, de repente precisa de um espaço externo, que seria um espaço onde ele faria ali as necessidades dele e tudo mais. E aí vai variar isso se for casa, se for apartamento e tal. Importante vocês saberem, acabei de falar um exemplo aqui de um poste que eu tive que trocar num projeto e obra que eu fiz de uma residência antiga em São Paulo. Saber as concessionárias. Dependendo da cidade que você está, de repente você está fazendo algo numa outra cidade que você não conhece muito bem. Qual que é a concessionária de energia? Qual que é a concessionária de água? Já ter esses contatos, saber quais são essas empresas, porque se o cliente já souber isso, de repente ele te dá uma conta de luz, ele te dá uma conta de água, você tira uma cópia daquilo, tira uma foto, você já fica lá com o número de inscrição dele, se você precisar fazer uma consulta, você já sabe, não fica incomodando o seu cliente lá na frente. Sistemas sustentáveis. Esse tema é importante. Cada vez mais nós estamos tendo nos projetos sistemas sustentáveis. Então você precisa saber, olha, estou construindo uma casa, estou construindo um prédio, eu quero ter cisterna, eu quero ter placa fotovoltaica para geração de energia, eu quero ter placa solar para aquecimento de água com boiler, eu vou ter aquecimento de água por aquecedor a gás de passagem. Que mais que a gente pode ter aqui? Trocador de calor. Vou ter uma piscina e vou ter um trocador de calor na piscina para quebrar um pouco o gelo da minha piscina. Onde é que vão ficar esses equipamentos? Então tudo isso você tem que destrinchar ali no momento da entrevista. Onde é que vão ficar? Vou ver no projeto depois. Ótimo, mas se você não tiver a lista, você vai ver, talvez o espaço que você destine para isso seja pequeno, seja grande demais, você está gastando muito espaço com equipamentos. Para uma área de equipamentos que poderia ser aproveitada para outro uso. Olha a importância de ter essas informações logo no começo. Aí vem algumas outras minúcias, do tipo tamanhos de cama. Se a gente está falando de apartamentos, alguns apartamentos são apertamentos, principalmente se você estiver em grandes cidades. Então assim, o tamanho da cama vai influenciar. Dependendo do apartamento, as construtoras hoje estão entregando os quartos cada vez menores. Eu sou muito alto, eu preciso de uma king size. Ótimo, não entra no seu quarto. Ou você vai ter que optar pela king size ou pelo armário, né? Pode ter roupa ou pode dormir. Então, é bem complicado isso daí. Se você não sabe o tamanho das camas, também você vai acabar projetando algo que você vai ter que ficar reprojetando depois, porque você ficou sabendo lá na frente que tem que ser uma king size. Outro tipo de infraestrutura, tá? Nós estamos chegando no fim aqui. Mas uma coisa muito interessante que já aconteceu comigo. Eu uma vez estava fazendo uma obra, o projeto não era meu, e aí no meio da obra assim, a gente já tinha revestido os banheiros, já tinha feito tudo. Eu tive duas situações dessas, vou contar rapidamente para você. A primeira foi a mais simples, foi um toalheiro aquecido, tá? Aqueles toalheiros que você coloca na tomada. E aí o cliente chegou e falou: comprei um toalheiro aquecido maravilhoso, vamos colocar no banheiro, você já está instalando aí os acessórios do banheiro, vamos colocar o toalheiro aquecido. Legal, cadê a tomada? Como assim cadê a tomada? Para ter um toalheiro aquecido eu preciso de um ponto elétrico. Não tem tomada no banheiro. O banheiro tinha aquela tomada junto com o interruptor na entrada em cima da pia. Ele queria colocar o toalheiro na outra parede. Como é que faz agora? Não faz, né? Ele vendeu o toalheiro aquecido. Porque ele não ia quebrar todo o revestimento para fazer um ponto de energia e ele não ia deixar um fio pendurado atravessando o banheiro de um lado para o outro porque não tinha tomada. Aí ele quer matar o arquiteto porque o arquiteto não previu isso. Aí o arquiteto vai falar assim: mas é que o senhor não me falou nada que o senhor queria isso daí. Por que você não me perguntou lá atrás? Se você tivesse me perguntado e tivesse me dito que existe essa tecnologia, eu teria dito lá atrás que eu queria. Olha o atrito, olha a confusão que isso gera por conta de uma pergunta que não foi feita ou uma pergunta que foi mal feita, certo? Eu tive um outro muito mais traumático, que foi a questão de um piso aquecido. Não sei se você conhece isso, mas existe um sistema de serpentina que você coloca no contrapiso e você liga aquilo, vai num ponto elétrico, tem um interruptor e aquilo aquece o seu piso. Para quem mora em regiões muito frias e tal, e aquilo aquece o seu piso. E a pessoa queria aquilo ali, só que ela descobriu que ela queria no meio da obra.
E aí a gente já tinha colocado o piso, só que ela, não, eu quero, eu vou pagar de novo, vou comprar mais piso, não importa. Mas olha o seu cronograma indo pro saco. Foi lá, quebra tudo de novo, quebra o contrapiso, instala o sistema, faz um contrapiso novo, espera secar, coloca o piso de novo. Minimamente me fez perder umas 2 semanas de obra. Olha a quantidade de transtorno que isso pode causar, você não fazer as perguntas certas na hora certa, tá? E, gente, por fim, tem a lista de equipamentos, tá? Então, faça uma lista de equipamentos para que o seu cliente diga quais são os equipamentos que ele pretende usar. De repente ele está mudando de um lugar para o outro, de repente ele está mudando a empresa de um lugar para o outro. Então, infraestrutura de impressoras, infraestrutura de computadores. São computadores, são notebooks, não são? A sala de reunião, vai ter data show, vai ser projetor, vai ser TV. Qual que é a infraestrutura que eu tenho que fazer, a interligação entre a mesa de reunião e o local onde isso vai ser projetado? Se é uma casa, eu estou levando lá forno, geladeira. Quais são as dimensões? Qual é a necessidade de voltagem? É 110, 220? Tudo isso, quanto mais informações você tiver, mais fácil vai ser de você acertar na mosca o seu estudo preliminar, o seu anteprojeto, e aí entrar no executivo, desenhar tudo aquilo, toda a parte técnica, ir para a obra e ter muito menos dor de cabeça na obra, certo? Então, pessoal, por hoje é isso. Meu nome é Fernando Prieto e a minha missão aqui é fazer de você o melhor gestor do seu mercado. Se você gostou desse vídeo, aqui embaixo, coloque o seu like, deixe o seu comentário. É a única maneira que eu tenho de saber se o que eu estou fazendo aqui realmente faz sentido para você. E se você quiser acessar os meus conteúdos em outras redes sociais, na descrição desse vídeo tem todas as minhas redes sociais. Eu quero destacar uma delas para vocês, que é o Telegram. O Telegram é uma espécie de WhatsApp, eu gosto de chamar de WhatsApp profissional. Então, se você se cadastrar lá no meu canal do Telegram, você vai ter um contato muito mais próximo de mim e eu costumo colocar lá semanalmente, às vezes diariamente, alguns insights, vídeos e áudios que vão melhorar o seu dia a dia de trabalho e a gente vai ter um contato muito mais próximo, certo? E do mais, é isso por hoje. Vamos em frente e para cima, sempre!